Olá! Estamos começando uma live aqui agora para falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é sobre ambientes. Então eu vou começar aqui a receber o pessoal. Eu estou começando numa outra conta, pois tive um probleminha ali com a minha conta pessoal. Provavelmente depois eu vou fazer o download e vou colocar no meu outro Instagram. Então, se você está vendo agora no replay, vai dando uma apertadinha aí pra frente pra você ver, sair um pouco pra você ver já o conteúdo, até que eu consiga receber o pessoal, mandar o link da live aqui pra todo mundo. Boa noite, meu amor. Meu amado vai me mandar o link aqui para eu poder mandar pro pessoal a live, para que todos possam participar. No fim a gente faz, dá tudo certo, de algum jeito. Aê. Vamos colocar a nossa música aqui, aguardar o pessoal chegando. Aí, que bom vocês encontraram aqui, conseguiram vir pelo link. Que ótimo, gente. Boa noite. Bem-vindas, queridas. Bem-vindas, boa noite. Vou mandar esse link para mais pessoas virem, né? Já que nós não... Que bom que vocês estão aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Como foi o dia de vocês? Mandando aqui para mais algumas pessoas poderem vir. E assim a gente garante que mais pessoas possam vir para nossa live, pra gente... Aí, que bom, vocês estão todas chegando aí. Como vocês estão, meus amores? Chegou também. Mandando aqui pro pessoal para que possam entrar. Vocês estão? Como foi o dia hoje? Gente, aproveitando, quem tá aqui na live, né, e sabe de mais alguém aí, manda um aviãozinho e convida o pessoal pra vir pra live, já que a gente tá aqui no outro Instagram, que eu não tenho ninguém nesse Instagram, porque esse é o Instagram que eu só uso geralmente pra teste. E como o Instagram me bloqueou, a gente dá um jeito, né? E a gente faz de outra forma, mas não ficamos sem live, né? Então, demos um outro jeito. E aí, se vocês quiserem convidar mais pessoas pra virem pra essa live, tá? Mandem aviãozinho aí.
Catarina para Colombo, tá aqui pertinho então, querida Carolina. Que legal. Tá pertinho daqui. E eu vou final de semana pra Santa Catarina, a gente vai lá pra Florianópolis. Você veio pra cá e nós vamos pra lá. Deixa eu parar aqui a música agora. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz que deu certo de vocês virem. Dá um jeito, né? E realmente o Instagram ontem, por algum motivo eu fiz um story depois da live e ele diz que eu fiz algo contra as diretrizes do Instagram, que eles não permitem, não sei o que é. E daí eles me impediram de fazer live, então eu tive que vir por aqui e a gente dá um jeito, né? Depois a gente resolve isso daí, o que foi que o Instagram não gostou pra poder voltar a fazer normal aí no perfil. Mas a gente dá um jeito. Quando as coisas acontece algo, a gente vai dando um jeito de contornar, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Vamos começar, então, né, falando... Tô muito feliz, hoje nós já estamos em uma aula extra, né? Hoje já encerramos o nosso evento de 8 dias da aula da cartilha secreta e hoje nós já estamos aqui numa aula extra para falar um pouco mais sobre uns assuntos que vocês gostaram tanto, que foi sobre os ambientes. Quem que gostou de ouvir falar sobre tudo que eu trouxe para vocês dos ambientes? Foi muito interessante, não foi, gente? É um assunto, assim, muito encantador e que realmente traz uns resultados muito incríveis para nossa vida quando a gente começa a olhar para tudo isso. Então, hoje eu quero trazer mais para vocês, né? E vocês podem também me fazer perguntas em relação a algumas coisas aí que vocês queiram saber. E na medida do que vai dando aqui, a gente vai trocando essas informações. Que bom, eu gostei muito. É um assunto muito incrível, né? Porque realmente, assim, a nossa casa é a extensão de nós mesmos. Então, a gente consegue perceber coisas da nossa casa, saber como que está muitas coisas da nossa vida, e aí nós vamos trabalhando fora para trabalhar dentro, e a mesma coisa o contrário, quando a gente trabalha dentro, a gente começa a fazer mudanças fora. Então, um influencia no outro, um interfere no outro de uma forma muito, muito incrível. E aí, hoje, então, eu separei mais algumas coisas pra gente conversar sobre isso. E aí nós estamos aí, né, hoje e amanhã nós estamos com as vagas abertas também para fazer parte do Sem Medo de Viver. Já recebi aí algumas pessoas lindas que vão participar, estou muito feliz. E quem ainda, né, decidir, estou de coração aberto. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o que vai ser o Sem Medo de Viver. Se alguém não pegou ontem, não ouviu, a gente vai conversar mais um pouquinho. E agora a gente vai conversar então sobre a nossa casa. Então, como nós falamos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que tá muito calor. Gente, eu vou abrir minha janela, porque eu tô sentindo muito calor. Eu tô tudo fechado aqui. Ela tá aberta, só tá cortina. Aí, assim respira um pouquinho mais, senão eu derreto aqui. Pronto. E o que acontece? Então, nós conversamos na aula sobre os ambientes, que o nosso ambiente, a nossa casa, ela interfere em 98%, né, os ambientes onde nós vivemos, não só a nossa casa, mas também o trabalho, a sua sala, por exemplo, se você trabalha em um escritório, onde você trabalha, a tua mesa de trabalho, tudo existem coisas que interferem nas suas emoções. E a gente precisa olhar para várias coisas. Então, se vocês quiserem me contar aí também quem trabalha assim em escritório, alguma coisa, como que trabalha, a gente também pode trocar uma ideia sobre isso, tá? Porque às vezes a forma como a tua mesa está posicionada interfere na forma como você se sente no dia a dia. Então, várias coisas nesse sentido interferem no nosso emocional. E aí, quando nós fazemos os ajustes necessários, nós começamos a nos sentir diferente. E isso não é por acaso, né? É porque nós realmente começamos a nos colocar em uma outra posição perante a vida de forma consciente, tá? Então, é bem importante e bem interessante saber isso e aí agir de forma consciente para conseguir fazer as mudanças necessárias. Então, o ambiente interfere na nossa saúde, nas nossas emoções,
no nosso relacionamento, no nosso profissional, no nosso financeiro, em tudo. E aí, quando nós começamos a fazer, então, essas mudanças necessárias, nós começamos realmente a curar, né? Não no sentido, assim, de cura, no sentido de apenas de saúde, mas no sentido geral da palavra, de estar melhor que aquilo pode estar, né? Aquela área da vida pode estar. Então, é nesse sentido do curar, né? Curar as relações, curar a relação com o dinheiro, curar a nossa relação com nós mesmos. E a nossa casa, então, sendo essa extensão de nós mesmos, nós começamos a perceber coisas. E a nossa casa, ela se nós começamos a nos conectar com ela, como tudo é energia, né? E a casa, ela é energia, tem memórias, né? Quando nós nos conectamos com essa casa e começamos a sentir, eu quero convidar muito hoje vocês para vocês começarem a ativar essa coisa do sentir, sabe? Então, ativar esse sentir, porque existe muita receita pronta por aí, sabe? Assim, de é assim, assim, assim e pronto. Só que eu vou trazer muitas informações importantes para vocês, mas é importante também vocês ativarem esse sentir de vocês, como eu me sinto, e não é o que eu estou pensando quando eu estou aqui, é o que eu estou sentindo. Eu chego na minha casa e eu sinto uma irritação, eu sinto incômodo, assim como em alguns lugares. Nunca aconteceu com vocês de chegarem em algum lugar e aí se sente mais incomodado, se sente irritado, sente uma dor de cabeça? Isso é sentir. Acontece com vocês, não acontece, gente? Vem alguém na tua casa e as plantinhas morrem, ou alguma coisa acontece. Sérgio, querido, que bom que você conseguiu chegar aqui também na nossa live. Então, a gente, esse sentir, se nós percebermos e estarmos conscientes para não dizer assim, é minha dor, né? A gente pega, às vezes, muito os sentimentos, as emoções que nós estamos sentindo e dizemos que elas são nossas. E aí você tá tomando posse daquilo, né? É minha ansiedade, é minha dor, né? E aí a gente tá pegando aquilo pra nós. E muitas das vezes aquilo não é nem seu. Você tá sentindo e captando de outra pessoa, de outra coisa. E aí, quando nós pegamos e ficamos conscientes para perceber em que momento que nós estamos sentindo aquilo, e aí nós vamos começando a ter mais consciência em relação a isso também. E quando aquilo que nós conversamos em todos esses dias aí, aquilo que não é visto, não pode ser curado. Então, uma das coisas assim, olho gordo, sim, acontece, né? E às vezes não é nem por... Ai, gente, desculpa, eu tô hoje meio... Ainda deu umas pontadinhas aqui. Assim, às vezes não é nem por mal, a pessoa tem essa energia, sabe? De olhar para aquilo e desejar. E aí ela acaba jogando essa energia de alguma forma e aí queima, né? Queima uma plantinha, morre uma plantinha. E nem sempre é por mal, às vezes é simplesmente a energia da pessoa ali. Então, mas inclusive a plantinha, ela tá ali como uma forma de proteção, né? Então, se nós, em vez de pegar em nós, muitas vezes vai pegar na plantinha por primeiro. Então, ela cuida, ela protege a nós também. Negativa. Principalmente quando a pessoa é mais negativa, que vai ter mais essa questão, né? De a energia negativa que vai gerar isso. Então, às vezes, não é nem a questão do olhar realmente de maldade, mas sim porque a pessoa é mais negativa, vibra nessa frequência e ela chega na casa da gente e acaba aquilo de alguma forma, aquela energia, né, pega na nossa casa ali. Então é bom, às vezes, receber as pessoas, não é uma coisa assim de ser... como que eu vou dizer a palavra?
não é uma coisa da gente querer ser assim, ignorante ou nada do tipo, mas ter uma proteção assim, recebe as pessoas, a gente nunca sabe o sentimento, a emoção que a pessoa tá, então não é em relação à pessoa, mas em relação às emoções que às vezes podem ter vindo para nossa casa, a gente realmente fazer uma limpeza ali com um incenso pela casa, e até nós mesmos, né? Nós temos as nossas emoções negativas que a gente abaixa e de repente tá bem de novo, mas essas emoções negativas, de alguma forma, elas vão ficando nas paredes e isso vai imantando. Então é importante a gente fazer essa limpeza do ambiente. Eu gosto bastante de usar incensos. Se forem os naturais, eles são melhores ainda do que aqueles mais de palitinho assim. Eles não são tão bons quanto realmente os naturais. E aí existe salve, existe o palo santo, né? Que são alguns das coisas onde a gente pode usar para fazer essa assim, ligar, ó, acender e ir passando por cada uma das peças da casa e ir dando um comando em voz alta, né? Eu pede para quem você acredita como, né? Seja para Deus, seja para Nossa Senhora, seja para Jesus, seja para Buda, seja lá para quem for que você tem a tua fé. Vai pedindo, ó, eu peço que toda a energia, todas as emoções negativas que estejam aqui e que não estejam sendo contribuição para minha vida, para minha saúde, para minha prosperidade, para os meus relacionamentos, eu peço que agora toda essa energia seja transmutada, porque vocês lembram que eu falei para vocês que energia ela não acaba, ela não encerra, ela se transforma. Tudo que é energia se transforma. E o porquê que esses elementos em relação a incenso ou coisas assim, elas são boas? Porque o fogo, ele tem o poder da transmutação, da transformação, né? O fogo, ele transforma. Se você coloca um alimento ali, ele vai cozinhar e ele vai se transformar em outra coisa. Ou você coloca um papel, ele transforma em cinza. O fogo tem o poder da transformação, a transmutação. Então, e além disso, às vezes tem a questão ali, a essência do próprio incenso, né? Que também as ervas, elas têm algum significado para fazer essa limpeza. Então, é sempre muito bom a gente fazer essas limpezas na nossa casa, principalmente na lua minguante. Vocês lembram que eu falei que a lua minguante, ela é um momento de limpeza, de encerramento. Então, a lua minguante, ela é melhor ainda. A gente aqui em casa gosta muito de fazer na lua minguante, assim, todo um processo de limpar a casa e fazer essas, pra trabalhar isso, pra realmente transmutar a energia. E aí na lua nova a gente abre mesmo esse espaço pro novo, né? Aí na lua nova a gente pode fazer todo aquele processo de desapegar. O Sérgio tá falando queimar eucalipto também. Eucalipto eu nunca usei. Então, também, né? Pode ser uma boa aí. Uma boa opção também. E na lua nova, então, nós podemos fazer essa parte de abertura realmente do novo, tirando aquilo que não precisamos mais, sejam roupas, sejam objetos, sejam louças. Isso não faz mais sentido. Isso daqui tá quebrado. Quantas vezes a gente tem coisas quebradas na nossa casa? E aí a gente vai guardando essas coisas e isso também traz uma energia ruim pra nós, assim, de que a gente se contenta com as coisas quebradas, estragadas, e isso de alguma forma vai criando mais coisas assim na nossa vida. Então, por isso é tão importante nós percebermos as coisas, né? Roupa, às vezes, que já tá bem batida, que já tá. Vai tirando, vai fazendo essa limpeza, que isso também vai ajudando a cada vez mais você abrir espaço para que coisas boas, melhores possam vir para tua vida. Fran, bem-vinda, querida. E aí a nossa casa, além de tudo, ela conversa com a gente de alguma forma, ela vai dando sinais. Ou seja, uma infiltração, vazamentos, goteiras, infestação de formiga, vários insetos que começam a aparecer. Cada uma dessas questões que acontecem né, na nossa casa são sinais que a nossa casa está nos dando de que precisa alguma coisa ser feita ali. Então, por exemplo, assim, questões de a água,
O que acontece? A água, ela tem duas formas de funcionar na nossa casa. Quando é na porta de entrada, quando está na entrada, por exemplo, assim, na entrada da sua casa tem uma fonte, né? Aquelas fontes bonitas. Nesse caso, a água na frente da casa, ela é sinal de abundância, porque a água está derramando para dentro de casa, então ela é abundância, ela é prosperidade. Agora, quando a água está ou atrás da casa, por exemplo, tem um poço atrás da casa, no meio do terreno, ou quando tem um rio que passa atrás da casa, ou quando existe questão de vazamento, ou essas questões, a goteira também, mas a goteira a gente vai também falar sobre isso um pouquinho, que daí tem a ver com a questão do telhado também, mas também a goteira. Tudo isso representa quando a água está indo e não está entrando dentro da casa, digamos, ela está saindo, ela está indo embora, ou tá esses vazamentos, isso está representando perdas financeiras. Então, de alguma forma, quando está acontecendo essas coisas, existe um tipo de vazamento, existe algum tipo de infiltração, existem goteiras. É muito importante nós repararmos isso o quanto antes, porque senão começam a acontecer coisas para você ter perdas financeiras, para ficar perdendo dinheiro de alguma forma. É uma coisa que estraga e daí precisa arrumar, é um prejuízo que dá. Então começam a acontecer coisas para você precisar gastar mais dinheiro ali do que deveria, né? Do que precisaria. Então é uma das coisas que precisa ser observada. Formigas, né? Quem aí já sofreu ou sofre com infestação de formiga? Conta pra mim. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho aqui no meu chazinho. Avaria de eletrodomésticos. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá? Eu já teve ou tem nesse momento? Contem isso pra mim, quem mais ou tem ou já teve nesse momento? Eu comem plantas. O que as formigas representam? Agora eu vou começar a trazer aqui um pouco, fazer vocês também, né? Lembra que eu falei pra vocês a questão do intuir e do sentir? Então é importante nós termos esse sentir e esse perceber, e é isso que eu quero trazer pra vocês, para que no dia a dia vocês também consigam utilizar isso, mesmo sem a gente estar aqui conversando, vocês comecem a cada vez mais utilizar o olhar de vocês para perceber a casa de vocês e as coisas que estão acontecendo e ter uma certa forma de avaliar isso. Denise, querida, bem-vinda, boa noite. Que bom que você tá aqui. Comem plantas, eu sofro com formigas, meu apartamento apareceu várias formiguinhas e ainda tem. Olha só, apartamento, né? Que geralmente seria mais difícil aparecer. Então, o que as formiguinhas representam? Formiga, ela são animais, bichinhos, né? Muito trabalhadores. São muito trabalhadores, né? Eles estão sempre carregandinho lá. Vocês lembram da historinha da formiga? Enquanto as formigas estavam lá trabalhando, a cigarra tava lá de boa, né? A gente sabe dessa historinha muito bem. Então, as formigas, elas são muito de trabalhar. E quando que aparecem as formigas na nossa casa? Eu já tive infestação de formigas em casa. No final, acabei mudando de casa. Tem muitas pessoas que falam que significa mudança também, né? Porque elas estão sempre carregandinhas as coisinhas. Pode ser também, mas o que eu aprendi há pouco tempo, assim, quando eu comecei a estudar mais sobre ambientes e entender a respeito disso, e que fez muito sentido para mim em relação à formiga, é que as formigas aparecem, e realmente apareceu para mim as formigas, quando
eu tava trabalhando demais. Então, quando você tá trabalhando em excesso, aí as formiguinhas começam a aparecer, como se fosse uma mensagem dizendo, ó, você tá trabalhando demais. Você precisa também repousar, descansar um pouco. Então, vejam aí vocês que me falaram que sofrem com formigas, se faz sentido pra vocês. Se vocês se veem em muitos momentos trabalhando mais do que deveria, em excesso ali, faz sentido pra vocês? Aí, eu quero, então, que vocês comecem a perceber isso. E aí tem outros, né? A gente vai começando a olhar outros bichinhos. E cada bichinho, ele tem questões específicas que vão mostrando o que tá representando. Geralmente, quando tem mais algum tipo de insetos, assim, tipo mosca, essas coisas que fica exatamente num lugar específico, muitas das vezes esse lugar onde elas ficam é porque tem uma energia mais carregada, mais densa. E aí elas ficam ali nesse lugar com energia mais densa, e aí a gente precisa fazer uma limpeza energética também ali. A gente precisa perceber o que pode ser que esteja exatamente naquele lugar ali criando aquilo. Então, tem mais a ver com essas questões também. Faz sentido, faz muito. No meu caso, mudança, estou para mudar. Então, por isso que eu falei para vocês, é importante a gente ativar o nosso olhar, porque ela pode representar as duas coisas. Pulga no animal. O que a pulga faz? É aí, gente, o que a pulga faz? Eu tô fazendo vocês realmente me responderem para vocês começarem a usar esse sentir de vocês, o intuir de vocês. Essa coisa de ficar alerta e perceber essas coisas na casa. Faz muito sentido. O que a pulga faz? Morde e pula. Suga sangue. Suga. Exatamente. Então, pulga, principalmente assim, se for... Você resolve, vai lá, daqui a pouco tá de novo. Resolve, tá lá de novo. Isso também é... E o animalzinho, né, o bichinho, ele tem muito a questão ali de ser a parte mais frágil, né? Digamos, é o bichinho ali que mostra a vulnerabilidade nossa, digamos assim. E aí a pulga é mostrando que observe, será que você não está sendo sugado demais por alguém, alguma coisa? Algum sanguessuga realmente assim? Então é observar isso e perceber também, tá? Tudo é observação e perceber o que isso tá querendo me dizer. Porque não é o que é porque é o que é. O porquê você faz o que faz, o porquê acontece o que acontece. Então é esse olhar que nós precisamos ativar para perceber isso, entender isso, para conseguir realmente fazer as mudanças necessárias. E quanto mais nós vamos melhorando isso, aí mais nós vamos estar também trabalhando no autoconhecimento de uma forma muito profunda. Através da casa a gente consegue ter um autoconhecimento, e aí nós vamos ficando cada vez mais alertas e vamos conseguindo nos trabalhar as nossas emoções, nossos sentimentos, para que nós possamos realmente ir fazendo as mudanças necessárias, tanto internamente quanto externamente. Então, a gente vai conseguir ir mudando isso. Aí, o que acontece? Mais uma coisa importante que eu quero falar aqui pra vocês. Nós temos, de alguma forma, eu não sei se todos vocês aqui já ouviram falar. Eu sei que algumas das pessoas que estão aqui sabem, já conhecem, já ouviram falar. Mas eu não sei se todos vocês conhecem sobre fragmentos de alma, né? No Theta Healing nós utilizamos muito o fragmentos de alma. O que é isso? É como se fossem pedacinhos de nós, assim, que com quem nós nos relacionamos, todas as pessoas que nós nos relacionamos fortemente, principalmente, né? Nós temos uma troca muito grande de energia, seja relacionamentos amorosos, ou sejam pessoas realmente que você deu muito de você pra pessoa e a pessoa deu muito dela pra você. Ou você cuidou de uma pessoa doente, ou pais,
tudo isso existe muito essa troca de fragmentos de alma. Então, pedacinhos meus ficam com você, pedacinhos seus ficam comigo. E isso reverbera de alguma forma energeticamente, né? Em relacionamentos amorosos é muito mais profundo. Às vezes ficam anos esses fragmentos de alma se a gente não faz a limpeza necessária que precisa ser feita. E esses fragmentos de alma, também nós temos essa troca de fragmentos em relação a todas as casas. Opa, deu uma pausadinha aqui, mas já voltou. Nós temos essa questão dos fragmentos de todas as casas, memórias de todas as casas desde que nós nascemos até hoje. E pedacinhos nossos, fragmentos de alma nossos, ficaram também em cada uma das casas em que nós moramos. Isso significa também que todas as pessoas que moraram no lugar onde você mora, todas as pessoas que passaram antes, as emoções, a forma como essa pessoa encarava a vida, a pessoa vivia, se ela era, né, tinha uma mente mais de prosperidade, uma mente mais de pobreza, assim, de escassez, de dificuldade, se era uma pessoa doente. Agora eu vou até falar uma coisa pra vocês em relação a isso. A casa dos meus avós é uma casa onde, desde que meus avós moram lá, minha avó é doente. Ela sempre teve problemas, gente, sempre teve problemas. E agora há pouco tempo, depois que começamos a aprender sobre isso, sobre casas, nós começamos a observar e a gente viu quanta coisa tem lá que explica exatamente o porquê a vida inteira ela foi doente naquela casa. A vida inteira ela foi doente lá. Existem várias coisas. A casa, ela não é bem... Ela não é, digamos assim, quadrada. Ela tem pedaços quebrados. E isso, de alguma forma, energeticamente, existe algumas coisas ali. Aí a casa dela é aqui embaixo, tipo, tem uma descida, degraus, e a casa dela é mais embaixo, na descida. Então vem um monte de energia da rua pra casa. Mas, sabem de uma coisa? Muitas das vezes, uma pessoa que morou na casa antes vai embora e a casa fica querendo buscar de novo o dono dela, o antigo dono. Sabe, como se ela sentisse saudade? Pode parecer um papo meio de doido, gente, mas é verdade. Acreditem em mim. É como se ela sentisse saudade do antigo dono da casa. É como se de alguma forma ela ficasse buscando para que aquele antigo dono voltasse lá. E sabem que pessoa, né? Quem era a pessoa que morava antes na casa onde meus avós moram? Um médico. Um médico. E o que um médico faz? Cuida de doente, né? Vive ali cuidando de doentes o tempo todo. Então a energia dele é de estar naquilo dali. Então, de alguma forma, também existia essa frequência na casa, como se fosse uma forma assim. Se a pessoa que está aqui dentro estiver doente, o médico vai ter que vir, sabe? Então, essa energia, gente, olha que interessante a gente entender isso. E aí vocês vão pensando e observando a importância de entender em relação a pessoas que moraram na casa onde a gente mora, né? Nem sempre é possível. Por exemplo, aqui, né, onde nós nos mudamos um apartamento, nós não fazemos a mínima ideia quem morava antes, como era, nada. Mas aí a gente faz um processo, quando você vai se mudar, de, né, realmente entrar falando licença, dando oi pra casa, porque é como se fosse uma pessoa. Se vocês vão ir numa casa de uma pessoa, vocês entram na casa dela sem nem dar oi pra ela? Você vai só entrando. Entra e ó, vai colocando todas as coisas. Eu vou me mudar pra casa de fulano e eu vou só entrar mesmo. Não vou nem... E a gente faz isso quando a gente se muda pra casas, né? A gente simplesmente vai entrando, a gente não entra dizendo, olha, licença, casa, obrigada por me receber, né? E dar esse oi pra ela mesmo, dizendo, olha, eu espero que nós tenhamos ótimos momentos juntos, né? Que nós possamos viver momentos muito felizes aqui dentro. Então, assim, claro que existe muito interesse
Nossa, como o conhecimento é importante demais, né? Por isso que eu falo pra vocês, o conhecimento ele é muito libertador. Tem um livro até, sim, né, meu anjo? Livro que se chama Casas que Matam. E esse livro ele fala muito assim sobre exatamente isso, as energias da casa e o quanto isso pode realmente matar as pessoas que moram ali dentro por causa da energia do ambiente, gente. Então é muito interessante mesmo. E aí o que acontece? Claro, como eu disse, né? Eu já até falei pra vocês no dia da aula de ambientes que eu trabalho com essa parte, né? De terapia da casa, né? Então, assim, se você precisa e realmente é algo que é muito forte, eu vou lá, faço toda uma limpeza energética, leitura, ou inclusive online também, que a gente trabalha com pêndulos, a gente faz leitura do campo, existe toda uma questão e toda uma limpeza, mas isso é algo bem mais profundo, mas mesmo vocês que não são terapeutas e que não têm esse conhecimento, vocês podem fazer pequenas coisas das quais já vai melhorar muito. E aí você já vai sentir grande diferença, né? Então, coisas como isso que eu falei pra vocês. Conversar com a casa, fazer essa limpeza energética, fazer as aberturas das janelas que eu falei pra vocês aquele dia, a abertura da porta sempre de entrada, deixar o ar da vida entrar para circular. E aí os objetos, né? E aí a gente pode ir fazendo essas limpezas realmente né, assim, por exemplo, a cor, a tinta, né, das paredes, às vezes você muda e nem acabou pintando a parede. Então ela tá mais ainda ali toda aquela energia. Aí a gente pode utilizar o Ho'oponopono também. Tem um Ho'oponopono, não sei se todos vocês conhecem Ho'oponopono. Mas a técnica do Ho'oponopono ela é muito fantástica, é muito simples e ela traz muito efeito, né? E existe um áudio no YouTube que é Ho'oponopono Casa Limpinha. Ele é 6 horas de áudio e aí você pode deixar ele no volumezinho 1 ali, assim, bem baixinho. Não precisa nem ficar alto. E aí, você deixa rodando aquele áudio, pode ser até quando você sai de casa ou durante a noite, bem baixinho. Porque como é energia, isso não precisa estar alto. É a energia do áudio tá rodando ali, tá limpando. E aí você deixa aquilo rodando e ele vai limpando as memórias que tem nas paredes da casa. Então isso é incrível e vai ajudando muito. Cumprimentar sempre, mesmo na casa dos amigos. Sim, entra aí, né? Licença, casa. A gente pode fazer isso até mentalmente, né? Pra não parecer coisa de louco, assim. Mas a gente entrar pedindo permissão, né? Entrar realmente, assim, com aquela energia. Quais as plantas que eu recomendo? A gente já vai chegar nas plantinhas. Já vamos chegar lá. Gratidão pela informação. E o que acontece, então? O que eu queria falar pra vocês, então, em relação a isso ainda? Que muitas das vezes a casa nos expulsa também. A casa nos expulsa. E às vezes ela nos expulsa quando nós estamos nos mudando para dentro dela, ela já tá te expulsando. Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Me contem se vocês sabiam disso. Que a casa expulsa a gente. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre ambientes, que eu contei um pouquinho da casa que nós chegamos a morar por um tempo, né? No qual foi um momento ali da nossa vida que a gente precisou realmente dar uma adaptada e morar numa casa da qual não foi muito confortável. Foi o momento que eu mais passei dificuldades emocionais, assim, e foi realmente bastante conflitante porque a casa realmente não era favorável, assim, em relação à energia, em relação à luz, em relação à cor, em relação a tudo. E o que aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu fechei o meu... O que aconteceu? Quando a gente chegou nessa casa, ela já nos expulsou. E nós nem imaginávamos isso. E como foi que ela nos expulsou quando nós nos mudamos para ela? Os móveis não cabiam, todos.
Tudo que a gente tinha não cabia tudo. Muito das coisas que a gente tinha ainda não tinha onde pôr. Não tinha espaço para pôr. Ou seja, ela estava dizendo, aqui não tem espaço para vocês. Aqui não é. Não. Só que, né, nós não tínhamos esse conhecimento. Aconteceu comigo, nem imaginava, já me aconteceu, estava assombrada. Claro, existem essas questões, mas sabe, Sérgio que também, Sérgio todo mundo, né? Sérgio que falou que aí não é uma coisa que eu estudo, mas a minha mãe, né, que muitos de vocês conhecem também, que estuda parapsicologia, parapsicologia fala que muitas das vezes coisas que acontecem na casa, que parecem assombradas, também são a nossa psique mesmo que cria. Então, podem acontecer coisas que também somos nós que, de alguma forma, estamos criando a partir da nossa telepatia, a partir das nossas emoções, a gente cria situações. Então, também acontece. Mas, claro, também tem essa parte que a gente sabe que existem aí energias né? Toda essa parte energética aí de seres e tudo mais, que nem tudo a gente consegue ter uma compreensão tão profunda assim. Bom, e aí o que acontece então? Quando não cabe todos os móveis, já é uma forma de dizer não tem espaço aqui para você, para vocês. E aí a gente mesmo assim deu um jeito, desmontou coisas, ficou sem coisas naquela casa e tal, e não sei o quê. E aí foram acontecendo outras coisas. Era uma coisa que estragava aqui, era teto que começou a cair coisa, cupinzinho assim, sabe? Pozinho. Era o tempo todo coisas acontecendo. Eu tô falando tudo isso pra vocês verem porque realmente acontecem coisas que às vezes assim, a casa tava tudo bem. Ela não tinha nada daqueles problemas. A gente chegou lá, começou a acontecer um monte de coisa. Cheiro que não era nada agradável. Várias coisas. Pra dizer, tipo assim, pra te expulsar mesmo. Saiam daqui, eu não quero você aqui. Vazamento de água, aconteceu várias coisas. E aí foi quando começamos a estudar realmente sobre toda essa questão dos ambientes, que a gente percebeu e falou assim, meu Deus, essa casa tá expulsando a gente desde que a gente chegou aqui. Nós realmente temos toda essa questão emocional que tava nos criando todo esse tempo. E aí nós realmente tomamos a decisão e saímos e viemos pro apartamento e assim, foi uma transformação gigantesca em várias áreas da nossa vida. Então, é realmente trazendo a experiência para vocês, porque uma coisa é eu dizer para vocês assim, olha, eu sei porque eu estudei, porque eu li, porque eu assisti curso. E outra coisa é eu dizer na prática o que nós constatamos, o que nós vimos na nossa própria vida acontecendo e até mesmo de outras pessoas assim próximas que a gente vê o quanto realmente tudo isso faz sentido. Então, é diferente, né? Então, todas essas questões que começam a acontecer muitas das vezes são coisas que a casa tá nos expulsando para que a gente vá para um outro lugar, que vai inclusive ser muito mais contribuição pra gente. Eu confirmei. Então, aí, né, inclusive quando acontecem coisas assim, existem questões nossas de por que nós fomos exatamente parar naquele lugar. O que será, né, porque inclusive, né, como a questão ali, nós fomos parar naquela casa, mas existiam coisas talvez que precisavam ser curadas naquela casa, porque realmente foi de bastante dificuldade, mas foi muita coisa curada naquele lugar. Então, assim, tudo tem seus poréns, mas quando a gente começa a observar isso, a gente percebe e a gente usa isso pra melhorar, pra curar o mais rápido possível, pra conseguir sair daquilo e ir pra outro lugar. Aí, eu quero aproveitar aqui, dar uma pausinha em relação a tudo isso. Vocês estão gostando? Estão gostando de tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês? Eu quero aproveitar para lembrar vocês que nós estamos lá com as vagas abertas para fazer, né, o evento, a mentoria comigo, que vai ser
terapia e vai ser toda a parte terapêutica e também um certo coaching ali de alinhamento. A gente vai destruir muitas coisas em relação a medos, tudo aquilo de medos que a gente carrega aí que nos travam. Então a gente vai fazer um trabalho profundo de queima em relação a esses medos e depois no sábado, né, na sexta-feira vai ser essa queima de medos e de memórias que nós aprendemos desde a infância, entender que o medo a gente aprende, que existem formas como a gente aprende, existem apenas 2 medos que nós já nascemos e todos os outros medos eles são aprendidos. Eu vou mostrar para vocês quais foram as formas que a gente aprendeu o medo, por onde a gente aprende esse medo. Então eu vou trazer muita coisa para vocês em relação a isso e liberar isso, né? Dar uma queima geral em tudo isso. E aí no sábado é um trabalho profundo realmente de sonhar, planejar e ver como a gente pode a partir de agora criar uma outra história e a pessoa que você deseja se tornar, né? E aí, muito mais alinhada com aquilo que você deseja. E aí a gente vai trabalhar toda essa parte energética também, de liberação, de fragmentos, liberação de tudo que está impedindo. E depois uma parte de manifestação energética com Theta Healing, que existe uma técnica de manifestação que nós vamos manifestar essa realidade que você escolheu para que as portas se abram para que aquilo seja realizado. Então, assim, é algo bem profundo mesmo que a gente vai fazer em 2 dias. E além disso, né, quem faz a inscrição vai receber todas as 8 aulas da Cartilha Secreta das Emoções, tudo que a gente falou até agora sobre as emoções humanas. Tá tudo lá na plataforma já. Celina, querida, já fez a inscrição, né? E você já recebeu lá também o acesso à plataforma. Não sei se você viu. Eu tive uma questãozinha lá em relação a poder mandar o envio para a plataforma, mas hoje eu já consegui resolver isso. Todo mundo que se inscreveu, eu já mandei o acesso para a plataforma, então já tá liberadinho lá o acesso para vocês e já tá as 8 aulas lá da Cartilha Secreta, já tá tudo lá gravadinho para vocês acessarem quando vocês quiserem, tá? Então essas 8 aulas, mais esse encontro de sexta e sábado. Semana que vem a gente vai ver um dia, eu vou colocar vocês em um grupo e a gente vai ver um dia pra gente se encontrar no Zoom e conversar pra ver o que nós vamos fazer no sábado. A gente já vai ter uma troca realmente, conversando, um olhandinho no olho do outro ali, vendo realmente pra trocar essa ideia em relação a sábado, né, a sexta e sábado. E aí depois, 15 dias depois, nós vamos nos encontrar de volta pra realmente fazer aquele realinhamento do que assim, o que precisa ser reajustado, né? Porque nós vamos trabalhar muitas coisas nos 2 dias. 15 dias depois a gente vai reencontrar para ver o que ainda a gente pode trabalhar em relação a isso. Então fica o convite, gente. Vocês lembrem-se que as 10 primeiras pessoas ainda tem algumas vaguinhas dessas 10, tá? Ganha uma análise corporal do meu amado esposo aqui, o Alex. Então, ganha uma análise corporal que também mostra como que funciona a tua mente, o mapa da tua mente de como que são, quais são as maiores feridas lá que você viveu e quais são tanto as dores quanto os recursos de cada uma desses traços, né? É realmente um manual que ele faz ali, dá pra vocês, e isso ajuda muito a entender tudo o restante ali. Então, é muito incrível, é uma oportunidade mesmo muito legal. E eu tô muito feliz de poder trazer essa oportunidade pra vocês, porque quando a gente traz... eu tinha um bloqueio, assim, em relação a oferecer, né, a vender, mas eu comecei a entender cada vez mais de que eu poder vender é ajudar cada vez mais pessoas. E eu quero falar, eu tô falando inclusive isso pra vocês entenderem, porque talvez alguns de vocês também tenham algum tipo de sentimento em relação a vender, a oferecer o seu trabalho. Mas quando nós vendemos, nós estamos dando a oportunidade de ajudar alguém. Então eu não posso me calar e não trazer uma oportunidade incrível para vocês, para ajudar vocês a evoluírem ainda mais na vida, né? Isso é grandioso. Então a gente precisa fazer isso, seja tanto eu quanto vocês fazerem as suas ofertas para o mundo para ajudar outras pessoas também com o que vocês fazem de melhor. E isso é lindo, né? Então, fica aí o convite. Se vocês tiverem alguém que vocês acreditam também que vai gostar de fazer parte desse evento, convidem, né?
para fazer parte. Vai ser muito bom ter, né, mais pessoas, às vezes, ali que faz parte do teu convívio, evoluindo e crescendo junto com você. Então fica o convite, para quem tiver, né, o interesse. Nós estamos com as vagas me embolei tudo, gente. Estamos com as vagas abertas até amanhã à noite, provavelmente. E aí eu vou fechar, realmente encerrar, fechar o carrinho. E aí a gente, semana que vem, vai receber vocês e fazer tudo que a gente precisa, tá? Sérgio, eu quero, depois eu vou lá ver. Se a pessoa não paga, ela não valoriza, sim, muitas das vezes acontece isso, porque não teve uma troca energética, né? Então precisa existir troca energética de alguma forma, porque aí a gente também dá mais valor naquilo, né? Você já me ajudou muito esses dias, sou muito grata, tenho certeza que me ajudará ainda mais. Que bom, querida, fico muito feliz que tenha ajudado e com certeza, né, vai ser um prazer poder ajudar ainda mais. Então vamos continuar agora falando sobre casa, sobre nossos ambientes. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o que acontece? As plantas, vamos falar de plantas agora? Vamos conversar um pouquinho de plantas, sobre plantas. As plantas, elas representam a vida. Olha que coisa mais linda. Quando você olha para uma planta, o verde, olha que coisa mais linda, representa a vida. Vida. E quando nós colocamos plantas na nossa casa, nós estamos... ela tem essa energia da vida, a energia Chi, né? Que é essa energia, a mesma do ar. E ela ajuda a trazer vida para o ambiente, né? Então, é algo que é importante, principalmente as naturais, né? Se você não tem como, porque vive viajando muito, então deixa alguma ali mais artificial, mas de preferência a plantas que sejam realmente naturais, porque elas realmente têm essa energia realmente da vida ali delas. Aí nós conversamos um pouquinho aquele dia e nós falamos a respeito de algumas que não são boas. Quais são as plantas que não são boas? Eu tô vendo aqui o comentário, né, da Carolina. Vou morar em Santa Catarina e sentir que a casa não me acolhe. Então, tá. O que acontece? Então, é importante observar realmente, Carolina, em relação a isso. Porque se você já tá indo morar numa casa e você já sentiu que a casa não acolhe, é importante fazer algumas observações. Se você fizer alguma coisa e consegue mudar isso, né, em relação à casa mesmo, para que você consiga, por exemplo, fazer uma limpeza, alguma coisa, ou se realmente é bom você dar uma realinhada e pensar em escolher uma outra casa. Eu não sei qual é a tua condição em relação a isso, mas realmente observar, porque é bem importante, né? O lugar onde você vai morar, ele vai te trazer toda sua saúde, ou também acabar de alguma forma te travando ou te adoecendo também. Então isso é muito importante observar, muito importante mesmo. Então é uma coisa que nós não sabíamos, né, até agora, esses últimos dias que eu trouxe isso para vocês, e eu até há um bom tempo também não sabia. Mas quando nós sabemos, nós temos a opção de, a partir de agora, com isso eu tenho novas escolhas, de observar isso e ver, será que realmente essa é a melhor opção? Será que eu consigo fazer uma outra opção? Porque aquilo que eu sinto, ele tá dizendo tudo em relação a como, né, a como vai ser as questões aí. Então é muito importante a gente observar tudo isso e tomar decisões com base nisso, tá? Então, vou decidir. Então, aí você olhe e observe, né, em relação ao que você vai sentir em relação a isso também. Então, nós conversamos e falamos o seguinte. Eu falei pra vocês da espada de São Jorge, que o que acontece? São Jorge, ele é um santo guerreiro. Então, ele até traz a energia da proteção. Sim, ele é proteção. Só que é uma proteção à base de guerra, de briga. E aí ele traz essa energia da guerra e da briga para dentro da casa. Então, se você
às vezes, ou alguém da família já é uma pessoa que já é meio irritadinha ainda, é pior ainda, porque aí vai virar sempre muita briga, sabe aquele negócio de um não querer ouvir o outro, sempre ter razão sobre as coisas. Então, ele vai trazer isso. Ele vai afastar as pessoas, assim como as plantas com espinhos, elas afastam, né? Pense, o espinho, o que acontece? Uma flor com espinho, você toca nela, ela é como se fosse realmente assim, ó, não chega muito perto porque eu posso te machucar. Não chega muito perto porque eu posso te machucar. E isso afasta as pessoas de nós. E aí pode gerar também muita coisa de dificuldade, de brigas e de afastar pessoas também. Então, assim, que nem a questão rosas. Rosas são lindas e às vezes você tem no jardim, né? E gosta muito ali da rosa. Então, qual que é a importância disso? É talvez escolher, então, mudar ela para mais longe da onde as pessoas passam, né? Um lugar onde não fique tão perto de onde as pessoas passam, para não acabar acontecendo, né? Não estar tão influente isso na tua vida. Minha casa é meu reino, é nosso reino. Então, além disso, tem uma outra plantinha que eu não me lembro o nome agora. Eu tava fazendo aqui o nominho das flores aqui pra vocês e essa eu não me lembro. Que é também uma santa que também tem a ver com guerra, mas gente, sumiu da minha mente e eu não achei em lugar nenhum, não tava conseguindo muito ler hoje ali, porque minha cabecinha tava meio dando umas pontadas, então eu não consegui. Eu não lembro o nome da planta pra falar pra vocês. Se alguém sabe o nome, essa planta, que aí eu confirmo pra vocês. E aí tem também a... Cadê? Deixa eu ver aqui. A Comigo Ninguém Pode. Não, a Comigo Ninguém também. Mas tem uma outra que é um nome de... É um nome de mulher, de santa. Que eu não consigo me lembrar agora o nome dela. Mas a Comigo Ninguém Pode também, porque já... O nome já diz tudo, né? Comigo ninguém pode. Daí também gera muita briga, muita guerra, muita discussão. Então ela não é uma planta muito boa. Por mais que seja de proteção, ela vai também ter essa proteção na base da guerra, da briga, da dificuldade. Tem aquela... Eu tava com o nome dela aqui, agora saiu. Deixa que daqui a pouco lembro. Aí o que acontece? A gente pode, então, fazer, principalmente para a entrada da nossa casa, para o começo, né? Que geralmente é essa espada de São Jorge, ou a Comigo Ninguém Pode, as pessoas gostam de colocar na frente de casa para proteger. Só que a gente pode colocar outras plantas que também são de proteção, mas que elas têm uma energia mais tranquila, que elas protegem, mas não na base da guerra e da briga. Ora Pronobis, essa daí que eu queria lembrar e não tava lembrando, Ora Pronobis. E tem espinho, A Ora Pronobis também é uma que não é muito boa. Ainda não é acho que é não é Santa Rita, né? Gente, eu não consigo lembrar o nome mesmo. Mas é uma santa alguma coisa, o nome da planta. Cactus também cactus, que tudo que tem espinho, gente, espinho afaste, porque eu posso te machucar. Então, tudo que tem espinho, ele vai ter essa energia de discussão, de afastar as pessoas da nossa vida. Então, é importante cuidar para que não tenha muito elas, assim, nos nossos ambientes. E uma coisa, além de tudo, proteção. A nossa casa, a gente protege, né? Cuidando com essas plantas, mas nós protegemos. A empresa, o lugar onde você trabalha, não protegemos. Por que não protege? Porque senão a gente afasta as pessoas. Afasta clientes. E o que eu vejo de empresas... Ixi, gente, o Instagram, esse daqui, ele vai encerrar a minha live. Eu vou fechar, eu vou abrir outra. E aí vocês entram de novo, tá bom? Porque esse aqui não tem, acho que, tempo ilimitado. Ele vai fechar em 17 segundos. Eu vou fechar. Vocês continuam nesse Instagram aqui de novo. Eu mando o link pra vocês lá também, tá bom?